E essa, enquanto sessão clínica geral do hospital, será a última de 2017. As atividades científicas, elas na realidade, elas permanecem ainda. Na sexta-feira, nós teremos aqui a última sessão do ano da Sexta Consciência, e vai ser uma sessão um pouco diferente, que a gente vai falar de música e medicina. Vamos ter como apresentadores o Ricardo Cruz, que é conhecido de todos nós, e também do Domênico. Quem vem fazer a apresentação é o Dr. Pedro Lemos, hemodinamicista do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e também do INCOR, e que, independente da sua altíssima qualificação médica, é também um músico de mão cheia. Então ele vem aqui nos falar um pouco de música e medicina e, além disso, vai ter uma pequena apresentação, e nós vamos ser também brindados com comentários do Gilberto Gil, que vai nos dar a honra de comparecer a essa sessão. Então eu queria convidar a todos, sexta-feira, meio-dia, a gente vai abrir o auditório todo, e enfim, vai ser realmente uma sessão de festa, então eu conto com a presença de todos vocês. Mas ainda não será na sexta-feira agora que nós encerraremos as atividades científicas do hospital. Na próxima terça-feira, nós vamos ter, aí sim, a nossa última sessão, que vai ser uma sessão de grandes temas em terapia intensiva, que é uma atividade coordenada pelo Rubens Costa Filho, coordenador da terapia intensiva, e que vai falar sobre performance, status e fragilidade da doença, na doença crítica. A apresentação vai ser de um colega do HCOR, de São Paulo, Dr. Fernando Zampieri, e vai ter como debatedores Dr. Jorge Salu e Dr. Márcio Soares. Isso na próxima terça-feira, às 19h, de 19 às 21 horas. Os grandes temas têm como característica abordar temas assim bastante abrangentes e bastante impactantes, não só da terapia intensiva, mas da medicina de uma forma geral. Eu queria, então, aproveitar, antes de anunciar efetivamente a sessão de hoje, e chamar os convidados, agradecer a todos vocês aí que durante o ano de 2017 prestigiaram o Procardíaco e as suas atividades acadêmicas. Eu costumo falar em nossas reuniões aqui do hospital que o grande marketing do Procardíaco é o marketing acadêmico. E isso é preciso que seja incentivado, estimulado, e só acontece por causa de vocês. Só acontece por causa dessa vibração acadêmica que o hospital tem, que mesmo sendo um hospital privado, mesmo sendo um hospital que tem a sua preocupação com a sustentabilidade, é um hospital que, do ponto de vista assistencial, preza cada vez mais pela qualidade e pela segurança dos pacientes, e entende cada vez mais que a divulgação dos seus resultados são fundamentais, e para isso essas atividades acadêmicas das reuniões científicas, elas são absolutamente fundamentais. Queria agradecer em especial aos coordenadores de cada sessão clínica que nesse ano nos ajudaram a divulgar o hospital do ponto de vista científico. O Dr. José Galvão Alves está sentado lá atrás, participa como um dos... Galvão, não quer tomar lugar à frente? Já, perfeito. Dr. José Galvão Alves, que é um dos responsáveis pela Sexta Consciência, Dr. Marcelo Montero também, que está sentado ali no fundo, acabando de preparar a sua apresentação, que é responsável por uma outra Sexta Consciência. Como vocês sabem, a Sexta Consciência roda por 4 pilares no hospital, que é a gastroenterologia, a insuficiência cardíaca, a cardio-oncologia com o Cláudio Domênico, e a imagem com o Cláudio Chinoco Mesquita, que não está presente, mas eu também agradeço a participação e todo o apoio que ele tem dado, e aí não só nas sessões, mas também dentro das parcerias
Queria agradecer muito aos residentes. Eu costumo falar que no hospital, nesses últimos anos, a gente tem tido algumas reuniões mais voltadas assim, com foco administrativo, com foco em certificação, que eventualmente são um pouco desgastantes. E que essa aqui é a grande reunião prazerosa do hospital, são as reuniões acadêmicas. Então, que a gente divulgue isso, quer dizer, do prazer e da satisfação que todos nós temos, e eu tenho certeza que todos vocês o têm, de estarem aqui todas as quartas e sextas-feiras, para que a gente possa tornar, então, essa vertente acadêmica do hospital cada vez mais forte. Obrigado à direção por também nos prestigiar tanto aí, entendendo a importância desse momento que o hospital precisa reacender toda a sua vibração científica, e outros players no Rio de Janeiro também começam a participar. Eu acho que isso é muito bom para a cidade do Rio de Janeiro. A gente está resgatando de uma forma coletiva esse ambiente tão saudável que é a parte científica que a gente tenta fazer da melhor forma. Muito obrigado, então. Eu me elenquei como moderador dessa sessão e vou sentar ali, então, para a gente... Hoje, então, nós imaginamos uma sessão, como uma sessão clínica de encerramento. Eu achei que seria pertinente que nós fizéssemos um overview de algumas especialidades e algumas subespecialidades da cardiologia, no sentido de tentar fazer uma síntese resumida, exatamente isso, apresentadores, do que a gente teve de mais importante. Imaginei que talvez 3 artigos para cada um deles fosse importante, fosse suficiente para que eles nos passassem esse conteúdo mais relevante. Mas é lógico, conhecendo os senhores, os apresentadores que nós temos, eu já no dia seguinte já comecei a receber um telefone, mas só 3? Não pode ser 5? Mas dá 7. Posso não apresentar nada e dar uma... Aí a gente acabou flexibilizando um pouco, e eu acho que o que a gente vai ter hoje aqui é um resultado bastante expressivo de 4 apresentadores que têm uma enorme experiência no que fazem. E aqui ninguém vem falar do que leu no livro ontem, vem falar do que efetivamente faz, e aí passa a ter toda uma capacidade crítica de cada um desses artigos. E pensando dessa forma, então, que nós convidamos, então, Dr. Felipe Sadia para falar da terapia intensiva, Dr. Roberto Sporcati vai nos falar de doença arterial coronariana, Dr. Eduardo Saad vai nos falar de arritmia, e Dr. Marcelo Montera vai nos falar de insuficiência cardíaca. Como sempre, essa é uma sessão democrática, aberta, e a gente só vai pedir que as pessoas se inscrevam após cada apresentação. A gente vai ter mais ou menos 15 minutos para cada apresentador, para que também possa haver alguma participação da plateia. Nós vamos começar com o Felipe Sadia, médico da rotina da terapia intensiva. Eu queria agradecer a participação, Sadia. Vamos em frente. Quando o André me chamou, eu falei, ok, 3 tá bom. Mas, obviamente, temos aí algumas coisinhas a mais. Como é uma plateia heterogênea, a gente não adianta falar grego arcaico. Então, eu escolhi basicamente 3 papers que não só têm importância nas revistas que foram publicadas, mas pelo N de pacientes estudados e pela significância prática de cada um deles. Então, eu escolhi um primeiro paper comparando o QuickSOFA e o SOFA como a avaliação prognóstica dentro da terapia intensiva. Foi um paper publicado no início do ano. Subsequentemente, já no segundo semestre, foi publicado o R-Trial, que foi um estudo comparando manobra de recrutamento sim ou não. E, por último, um paper recentemente publicado na Critical Care, um consenso de 29 experts sobre o cuidado pós-terapia intensiva. Que, na verdade, hoje o grande questionamento é o que a gente entrega à sociedade. É maravilhoso tratar uma insuficiência respiratória, um choque séptico, enfim, um pós-operatório complexo, mas o que a gente entrega efetivamente
em termos de qualidade de vida para aquele paciente e para a família daquele paciente. E esse é o ponto desse paper que eu achei bem importante. Bom, começando com a acurácia prognóstica do Quick-SOFA versus SOFA e também os critérios de Sears que eram usados no passado, a gente começa a perceber que a partir do consenso sobre as novas definições sepsi, o sepsi 3.0, que usou o Quick-SOFA na emergência para diagnóstico de sepsi, e quando a gente utiliza uma ferramenta diagnóstica, a gente rapidamente, reflexamente, a gente já pensa em prognóstico, né? E será que isso é verdade em relação ao Quick-SOFA? Então, esse pool de pesquisadores que contempla Austrália e Nova Zelândia, eles analisaram 184.500 pacientes, 184.875 pacientes. É uma campanha, na verdade, que eles fazem há mais de 10 anos na Austrália e Nova Zelândia, na Oceania. Certamente é o maior arquivo de pacientes críticos do mundo, e eles só precisam fazer uma pergunta. E toda pergunta que eles fazem tem um peso muito grande, porque são 100 mil pacientes, são 50 mil pacientes ou 185 mil pacientes. Bom, e efetivamente, para quem não está acostumado, o que é efetivamente SOFA e Quick-SOFA? Quando a gente analisa o SOFA é um score prognóstico que nós utilizamos na terapia intensiva desde a década de 90, na verdade. Entretanto, mais recentemente a gente percebeu a importância do SOFA, que caracteriza a disfunção orgânica dos pacientes na sua forma evolutiva, diária. Quando o paciente ganha pelo menos 2 pontos de SOFA, ele tem um pior prognóstico, né? E o que é efetivamente o Quick-SOFA? São 3 itens muito práticos, muito rápidos, que contemplam nível de consciência, PAM, e a frequência respiratória. Se o paciente tem 2 itens positivos, você pode pensar, claro que dentro de um contexto de infecção, em sepse e disfunção orgânica. Agora, isso equivale ao SOFA no prognóstico dos pacientes dentro da terapia intensiva? Não equivale. Existe uma diferença enorme de acurácia prognóstica do SOFA, que contempla uma série de itens de disfunção orgânica, versus, obviamente, o Quick-SOFA. Isso parece um pouco óbvio. Ora, mas o Quick-SOFA ele parece incompleto. Sim, só que no sepsi 3.0 ele teve impacto, né? E existe hoje uma grande discussão se a gente realmente precisa, se vale a pena utilizar o Quick-SOFA mesmo na emergência. Mas e na terapia intensiva? A resposta é não vale a pena. A acurácia prognóstica nem chega perto do SOFA. E não só em relação à mortalidade intra-hospitalar, mas a permanência desse paciente dentro do ambiente hospitalar e se tornar um paciente crônico, etc. Então, sendo objetivo e cumprindo o horário do André, a resposta foi negativa em relação ao Quick-SOFA. De certa forma, a gente da terapia intensiva já imaginava isso, mas um trabalho que analisa 185 mil pacientes tem um peso bastante significativo, ou seja, o SOFA é o score prognóstico a ser utilizado hoje dentro da terapia intensiva. E o acompanhamento do SOFA diário te facilita ainda mais a previsão de desfecho desses pacientes. Bom, passamos então para o ART-Trial. E esse estudo foi um estudo que a gente vai discutir já, mas eu trouxe algumas imagens para que as pessoas entendessem o que é o recrutamento. Desde a década de 90, a gente fala sobre ventilação mecânica protetora, recrutamento alveolar, melhor PIP. Se você não proteger o pulmão, o paciente morre com disfunção orgânica múltipla. E, ok, mas o recrutamento é bom? Do ponto de vista experimental, o nosso grupo na UFRJ publicou alguns anos atrás, na Critical Care Medicine, uma comparação que só pode ser feita de forma experimental, comparando CPAP,
ou seja, você colocar pressão contínua na via aérea e abrir o pulmão, em animais, em ratos, versus a estratégia que é utilizada atualmente, que é uma estratégia de incremento de pressão progressiva. E efetivamente, o incremento progressivo de pressão foi muito melhor do ponto de vista de liberação de mediadores inflamatórios na circulação, expressão de mediadores inflamatórios no pulmão, microscopia óptica e eletrônica. Ou seja, é o único paper que existe na literatura comparando dessa forma duas manobras de recrutamento. Agora, e do ponto de vista clínico, tem impacto prognóstico? Vamos só entender efetivamente o que é o recrutamento. Esse é um pulmão de um rato ex-vivo, ou seja, ele está sendo ventilado sob pressão e essa pressão ele sai de um colapso total e você vai aumentando progressivamente a pressão. À medida que se aumenta a pressão, esse pulmão vai abrindo. Ou seja, eu saio de um estado de total colapso e recruto, ou seja, eu abro vias aéreas previamente colapsadas. Essa é a definição do recrutamento. À medida em que eu tiro pressão, aí ele está completamente aberto. À medida em que eu tiro a pressão, esse pulmão colapsa. Bom, mas por que a gente faz isso? Bom, esse filminho é, na verdade, uma microcâmera no espaço subpleural de porco, né, em que se instila uma substância chamada twin e com isso eu mimetizo uma situação de síndrome de desconforto. Ou seja, eu desestabilizo o alvéolo e eu tenho um colapso maciço do pulmão, porque eu acabo destabilizando o surfactante e com isso eu tenho uma forma de observar como esse pulmão se comporta durante uma ventilação normal. E a gente percebe que durante a ventilação nós temos uma abertura e fechamento cíclico dos alvéolos e mais do que isso, esses alvéolos estão absolutamente heterogêneos e estão edemaciados. O interstício também está edemaciado. Agora, quando eu recruto o pulmão e mantenho uma PIP adequada para manter o pulmão aberto, a gente consegue observar a estabilidade do alvéolo. O alvéolo volta a ficar estável. Então a ideia do recrutamento é homogeneizar o pulmão e subsequentemente manter esse pulmão aberto. Do ponto de vista clínico, o que acontece é isso. Um paciente com síndrome de desconforto grave, com PIP de 5, uma diferença de pressão muito significativa de 20 centímetros de água, a gente sabe que isso hoje é lesivo, mas a gente leva para a tomografia e abre o pulmão por completo, praticamente. Tem menos de 5% de colapso alveolar nesse pulmão. Então, essa é a manobra que foi estudada nesse trabalho, que foi o ART-Trial, que é um trabalho brasileiro, capitaneado pelo Grupo de São Paulo, em que eles tinham como elegíveis mais de 2.000 pacientes. Foi um trabalho multicêntrico, nacional e com alguns centros fora do país, em Abu Dhabi também entrou, alguns centros na Itália, enfim, nos Estados Unidos. Portanto, um trabalho brasileiro, multicêntrico, internacional, que conseguiu incluir mais de 1.000 pacientes para o estudo, efetivamente. Bem, e qual é a diferença entre um grupo e outro? Na verdade, do ponto de vista de parâmetros ventilatórios, diagnóstico, etc., não houve diferença. Houve controle do volume corrente, houve controle, a PIP implementada nos dois grupos eram semelhantes, a driving pressure, que é a diferença entre pressão de platô e PIP, eram absolutamente semelhantes. A única diferença é que em um grupo, no grupo intervenção, houve a manobra de recrutamento, que inicialmente chegava-se a 60 centímetros de água, mas no meio do caminho eles revisaram esse nível de pressão porque começaram a ter barotrauma. E aí a gente começa a questionar alguns fatos. Bom, o desfecho foi que o grupo que foi submetido à manobra de recrutamento morreu mais. E aí a questão é, ora, você me mostra vídeos maravilhosos, tomografia sensacional, você faz isso na prática, principalmente os pacientes graves, e aí, morre mais? Em tese,
Não. E por que morre mais? Primeiro, porque a síndrome de desconforto é uma síndrome com várias etiologias, o que gera heterogeneidade. Nós temos dois tipos de síndrome de desconforto, primária e secundária. Você pode ter síndrome de desconforto grave, moderado e leve. Evidentemente, só os pacientes com síndrome de desconforto grave foram incluídos nesse trabalho. Além disso, as próprias etiologias dessa síndrome são heterogêneas, com prognósticos distintos. Além disso, não houve grande diferença entre os dois grupos em relação a uma estratégia ventilatória protetora, o que é ótimo. Mas a gente acredita que o modo ventilatório utilizado nesses pacientes foi equivocado, porque eles utilizaram VCV. E quando eles começavam a superficializar e assistir, a maior parte dos pacientes estavam assincrônicos. E o que quer dizer assincronia? Nessas setas vermelhas, o paciente que gera, por exemplo, um duplo trigger, eu não sei se tem um laser, que gera um duplo trigger, ele pode ter até 2 vezes o volume corrente pré-setado para ele. Ou seja, eu estou hiperdistendendo esse pulmão e gerando tidal recruitment, ou seja, gerando abertura e muitas vezes fechamento alveolar de novo, que é a pior coisa que pode acontecer no pulmão de um paciente com síndrome de desconforto. Portanto, a estratégia ventilatória não foi tão protetora assim. Seguindo, além disso, existiu uma frequência de estabilidade hemodinâmica muito significativa nos pacientes recrutados. Ou seja, os pacientes foram adequadamente avaliados antes do recrutamento. E por que isso é importante? Porque a hemodinâmica é o melhor preditor para sucesso no recrutamento. Além disso, a recrutabilidade desse paciente foi avaliada? Não. E por último, operador dependente. A gente sabe que vários centros, principalmente no Brasil, que incluíram pacientes, são centros que não têm know-how para fazer algumas coisas mais complexas em ventilação mecânica, até pelas características de respiradores, etc. E isso certamente teve impacto no desfecho. Bem, então tivemos mais um trabalho negativo na terapia intensiva. Eu termino com esse último paper, que foi recém-publicado na Critical Care, de um grupo enorme de experts, em que fizeram um consenso sobre a recuperação após a terapia intensiva. E eu acho que esse é um ponto absolutamente relevante, porque recrutar é maravilhoso, reverter um choque é sensacional, indicar uma grande cirurgia, fazer um grande pós-operatório é ótimo. Mas como é que a gente entrega esses pacientes? E foram elencados vários tópicos, dentre eles o resultado a longo prazo. Alguém avalia de forma correta esse resultado? Você tem a prévia, como é que era o estado funcional efetivo daquele paciente? O estado psiquiátrico daquele paciente? Além disso, o delírio, que todo mundo já reconhece, é um mega problema. A gente sabe que mais de 50%, algumas séries, 80% dos pacientes têm delírio, não tem o diagnóstico feito. Não existe um protocolo implementado dentro da terapia intensiva para o reconhecimento e é uma coisa simplérrima de fazer. Além disso, a fraqueza muscular da terapia intensiva. Em 48 horas, um paciente que está em ventilação controlada pode já ter atrofia diafragmática. Essa atrofia diafragmática vai gerar sincronia respiratória. A sincronia respiratória que vai prolongar o tempo de ventilação mecânica e, consequentemente, o tempo de terapia intensiva. O que fazer para fraqueza muscular? Hoje, por exemplo, a indicação formal de bloqueador neuromuscular para os pacientes com síndrome de desconforto grave. Isso tem impacto. E está aqui, na fraqueza muscular. O suporte nutricional reverte isso. Tem um paper recente mostrando que proteína demais piora a fraqueza muscular. Então, existe inclusive uma agenda para se pesquisar coisas que a gente não tem ideia. Inclusive carga genética. Tem pacientes que vão recuperar e a gente sabe que vão, e tem outros que não vão, porque já está marcado no DNA. Esse paciente não tem uma célula embrionária na musculatura estriado-esquelética para recuperar. Isso já foi publicado há 2 anos atrás.
Bom, além disso, o ajuste da sedação, otimizar a dor, o controle da dor, mas com muito cuidado com o opioide. E, por exemplo, alguém aqui tem ideia se algum paciente que saiu do CTI fez dependência de opioide? Não tem. Nós temos médicos, nós temos anestesistas pacientes. O que acontece com essas pessoas? Isso deve ser controlado. Além disso, outros desfechos. Existe um trabalho que mostra que existe uma incidência maior de câncer nessa população, assim como endocrinopatias e doenças cardiovasculares. Maior doença aterosclerótica nesses pacientes. Além disso, a questão do cuidado centrado, seja no paciente, seja na família, a avaliação multidisciplinar é cada vez mais importante e, sem dúvida, é um nicho de pacientes, é um nicho, não é nem de pacientes, é uma situação que requer maior pesquisa e conhecimento. A gente ainda está engatinhando nos pacientes crônicos e no desfecho dos pacientes da terapia intensiva. André, é isso. Sadia, muito obrigado. A gente vê se no finalzinho sobra um tempinho para discussão, mas não quero abrir agora, porque naturalmente vai demandar um pouco mais de tempo. Queria chamar o Dr. Roberto Sporcati para já em seguida nos falar sobre os seus 3 artigos de doença arterial coronariana. Roberto, 15 minutos. Boa tarde a todos. Nos próximos 45 minutos, vou procurar abordar 15 artigos relevantes, conforme o André solicitou. André, essa sessão deve ser feita em fevereiro, porque o Fuster sempre faz uma revisão dos melhores artigos. Aí vem pronto, mais fácil, fica bem mais fácil. E não, porque o Fuster pega o material dele daqui. Né? Eu não sei se eu separei os artigos mais relevantes, mas eu acho que eu procurei o que eu fiquei com mais dúvida, dentro de tudo que aconteceu e no nosso dia a dia. Eu procurei trazer um pouco do Natal para a gente refletir, mas das dúvidas do nosso dia a dia. O que aparentemente a gente sabia, o que talvez fosse novo e o que a gente sempre teve dúvida nesses últimos anos. O conflito de interesse. Eu começaria puxando da publicação da diretriz de infarto agudo do miocárdio o aspecto de 2 formas de revascularização miocárdica que passou para 2A como uma revascularização completa e o que vem como revascularização completa para o choque cardiogênico. E a gente está numa instituição em que isso assim, é muito importante, a gente tem visto muita dificuldade nisso. No choque cardiogênico, 2A para revascularização completa e para contrapulsação aórtica, intraórtica, e 2B para monitoração hemodinâmica. E todos sabem da publicação do New England, de um estudo com 700 pacientes, avaliando se essa revascularização completa ela é adequada ou não. Então, pacientes com infarto agudo do miocárdio, com choque cardiogênico e doença multivascular caracterizada como 2 ou mais vasos, com mais de 70% de estenose coronariana. O primeiro braço de se tratar a artéria relacionada ao infarto, fazendo-se ou não uma revascularização complementar, versus a angioplastia da artéria relacionada ao infarto e todas as outras estenoses acima de 70%, incluindo a oclusão crônica. O que saltou aos olhos, o que trouxe assim para a nossa maneira de ver uma preocupação grande, é que o desfecho primário de óbito cardiovascular e necessidade de suporte circulatório foi melhor para o grupo com abordagem apenas da lesão da artéria relacionada ao infarto agudo do miocárdio. Esse é um desfecho combinado em que à direita eu destaco que a mortalidade de qualquer causa foi, na verdade, o principal parâmetro que deu esse resultado combinado, ou seja, uma redução de 16%, embora
não significativo, mas também um aumento de 30% na dependência de suporte renal para os pacientes com a revascularização completa. Então, assim, a gente vinha perseguindo isso, acreditando isso, e o que será que possa estar acontecendo com esses pacientes? Então, eu volto ao que aconteceu com esses pacientes. É interessante, né? Será que eu preciso abrir todas as artérias? Quando você revê os pacientes na coluna da esquerda que fizeram apenas a abordagem da lesão relacionada ao infarto, veja que só 20% fez uma nova abordagem, ou seja, se entendeu como necessário e significativa a abordagem de apenas mais 20% dessas artérias, né? E veja que interessante, eram pacientes graves em que eu destaco, né, que 50% tinha parada cardíaca antes da randomização, 60% eram pacientes com elevação de ST, porque esse era um estudo também sem elevação de ST, e desses pacientes com supra de ST, metade tinha acometimento da parede anterior. O que eu acho um pouco estranho, embora a randomização tente contornar isso, e aqui não há uma diferença significativa, é que no grupo de doença multivascular tinha mais acometimento da descendente anterior do que no grupo de abordagem isolada. Até que ponto esta anatomia diferente possa repercutir no aspecto do trabalho, do custo-benefício e do malefício da morbidade da intervenção. Destaco também que o protocolo de abrir, não é, a artéria de uma oclusão crônica significou persistir, não é, em tempo de sala, em contraste, em 22% desses pacientes. Ora, é um choque cardiogênico com oclusão crônica da DA ou de uma coronária direita? Qual o custo-benefício, qual foi o preço de abertura dessas artérias? Então, acho que isso traz um pouco de dúvida, no sentido assim que realmente a gente muda completamente a nossa estratégia. E finalmente, um dos nossos grandes desafios é o suporte circulatório para esses pacientes. Pacientes tão graves assim, com 30% de necessidade de suporte circulatório, com todo o momento de transição, de contrapulsação ou novos dispositivos. Então, acho que é um estudo que não respondeu efetivamente à melhor estratégia. E, portanto, eu acho que continua bem adequado. Eu não modificaria, que a gente deve buscar a revascularização mais ampla possível e não completa, que a contrapulsação ou um outro dispositivo deva ser melhor explorado e implementado. E, finalmente, nosso grupo entende que monitoração hemodinâmica, seja ela invasiva ou não invasiva, ela deva ser mais amplamente utilizada, mais discutida na rotina, e, portanto, não colocado como algo quase contraindicado para esses pacientes. Acho que isso é uma reflexão aqui para a nossa instituição. Outro ponto que eu achei interessante, que já foi apresentado aqui, eu trago a apresentação do europeu, mas publicado no New England, é se nós vamos mudar, não é, o paradigma ou o consenso ou estabelecido de terapia antiplaquetária no paciente com doença coronariana crônica ou doença arterial periférica crônica. Esse é o estudo COMPASS, que é um estudo envolvendo pacientes com doença cardiovascular coronariana ou periférica estável, todos os critérios bem definidos, não é, de doença multivascular, pacientes distantes do infarto agudo do miocárdio, a doença arterial periférica bem definida também. Se os pacientes eram mais jovens, se aceitava que esses pacientes tivessem fatores de risco, e a comparação de três estratégias. Uma dose muito baixa de rivaroxabana, que vem do estudo Atlas time 51, que foi um protocolo em síndrome coronariana aguda, mas com resultado favorável. Então, baixíssima dose de rivaroxabana com aspirina, ou então uma dose maior de rivaroxabana comparada com aspirina. Aqui mais uma vez para que a gente visualize, e o resultado, os desfechos, os convencionais, e o resultado de óbito cardiovascular, AVC e infarto, uma significância importante, uma redução de 34% quando se compara, não é, o braço rivaroxabana mais aspirina versus aspirina, uma redução um pouco menor só de rivaroxabana com aspirina. Então, uma primeira leitura que nós faríamos é que não conseguimos tirar a aspirina da nossa rotina ou da nossa obrigatoriedade. E o questionamento se vale a pena a rivaroxabana ou não. É interessante quando analisamos o desfecho de óbito, dá um NNT de aproximadamente 70 para óbito cardiovascular.
veja que é uma redução de 22% e significativa. Quando analisamos o número necessário para um prejuízo de hemorragias importantes, dá mais ou menos esse número também. Então o NNT e o NNH são mais ou menos equilibrados. Embora esse NNH, do ponto de vista de eventos fatais, né, veja, 0,1 versus 0,2 acaba dando um aumento de 50%, mas sem uma diferença significativa. E, finalmente, quando se compara, né, o resultado líquido, né, de eventos isquêmicos e hemorrágicos, um 20% de redução, né, então é um estudo assim que eu imagino que as diretrizes devam trazer, né, pelo menos como um classe 2B ou talvez um classe 2A, uma reflexão sobre a associação da anticoagulação em baixas doses associada à aspirina, fechando um pouco o circuito de dupla terapia, mas não necessariamente dupla terapia antiplaquetária, talvez antiplaquetária e anticoagulante. E nesse último grupo, não só um artigo, mas uma revisão e uma reflexão. A tentativa de comparação em síndrome coronariana aguda de Prasugrel versus Ticagrelor. Os senhores se lembram, né, do estudo Prague-Time 18, um estudo que foi interrompido precocemente. Houve um crossover muito grande de pacientes de Prasugrel e Ticagrelor, ainda na fase hospitalar, então isso, de certa maneira, interferiu um pouco na análise dos resultados. Aqui era o resultado de 30 dias, né, mostrando uma semelhança, uma não diferença de eventos isquêmicos ou eventos hemorrágicos, e agora então foi apresentada a evolução de 12 meses, deixando em aberto se uma droga é superior à outra, tanto do ponto de vista aqui, não é, comparando os desfechos isquêmicos, não é, os desfechos óbito por todas as causas, óbito cardiovascular, infarto do miocárdio e AVC. Então veja, nós não temos a resposta qual droga possa ser melhor, não é? Além disso, nós temos no nosso dia a dia uma dificuldade em manter esses pacientes em terapia maior, em terapia mais potente, seja por complicações hemorrágicas, seja pelo aspecto de custo. Então, nessa sequência de raciocínio, eu acho interessante esse estudo Tropical ACS, em que pacientes com síndrome coronariana aguda, com supra ou sem supra, metade praticamente com supra e metade sem supra, foram randomizados da seguinte maneira: um braço, não é, para a utilização de 14 dias de Prasugrel e a manutenção por 11 meses e meio, completando 12 meses de Prasugrel. O segundo braço recebeu 7 dias de Prasugrel, reduziu-se a potência da terapia antiplaquetária para o clopidogrel, imaginando então que você possa manter a proteção numa fase praticamente de subaguda para crônica, mas ainda bem recente, e ao final desses 2 dias você se fazia a avaliação de agregação plaquetária. Os pacientes, não é, que foram mal respondedores, ou seja, a agregação plaquetária aumentou muito, voltaram para o Prasugrel. E os pacientes que foram bons respondedores se manteve com clopidogrel. Era um estudo de não inferioridade. A estratégia, né, de se guiar de uma forma escalonada, né, ela foi não inferior a estratégia de se utilizar, não é, de maneira continuada o Prasugrel. Então é interessante assim a gente poder, não é, talvez utilizar em pacientes de uma forma mais seletiva uma estratégia com doses menos potentes. Aqui os desfechos hemorrágicos, não houve diferença, não é, nos desfechos hemorrágicos ou nos desfechos hemorrágicos mais graves. Nos eventos isquêmicos também foi não inferior. Então acho que é interessante essa reflexão até que ponto o paciente precisará ficar e por quanto tempo de uma terapia antiplaquetária mais potente. E outro revés grande, então, acho que é um pouco do que a gente sabia, quantas palestras fizemos, né, sobre essas drogas, foi a publicação do estudo DAPT, que foi uma série de casos comparando um período, né, antes de abril de 2014 de clopidogrel versus os pacientes após
não é 1º de maio, com ticagrelor. O estudo também de não inferioridade, mas mostrando, não é, que os pacientes com clopidogrel tiveram menos eventos adversos do que os pacientes com ticagrelor. E naturalmente, não só do ponto de vista de mortalidade, de infarto do miocárdio e com o preço, de mais eventos hemorrágicos. Então, mostrando assim, que a estratégia indiscriminada de terapia antiplaquetária potente para todos os pacientes, ela deva ser revista pelo paciente, pelo tipo de intervenção, pelas próteses utilizadas. Finalmente, acho que é uma época do ano em que a gente busca um pouco a mais, então eu acho que esse é um editorial importante dentro do que a gente vem procurando trabalhar com o Genca e os temas de espiritualidade, um editorial de saúde e espiritualidade da Harvard. Eu acho que serve um pouco de reflexão e de motivação quando eles dizem que os clínicos também podem se beneficiar ao atender sua própria saúde espiritual. A pressão em problemas profissionais relacionados ao burnout, erros médicos evitáveis, desgaste e maiores taxas de suicídio entre médicos do que na população geral são de crescente preocupação. O acesso a recursos e práticas espirituais poderia criar resiliência tanto em estudantes de medicina quanto clínicos praticantes. O ato de fornecer tal cuidado para os pacientes pode ajudar os clínicos a desenvolver seus próprios recursos espirituais. Então, acho que é uma reflexão interessante, muito para essa época do ano. Essa época do ano é mais ainda do que isso, né? São 45 anos de John Lennon que pergunta o que é o Natal, o que fizemos, como será o Ano Novo. Esse foi um ano especial aqui na instituição, foi um ano de muita transição, um ano de dificuldades operacionais. Há exatamente um ano a gente estava tentando fazer uma grade em que a gente pudesse não dispensar metade da rotina da carga intensiva. Fizemos uma transição para um prédio novo. E o que é importante é que nós estamos todos aqui. Com todas as dificuldades, com todas as transições, nós estamos aqui. E nós estamos aqui porque nós temos a nossa amizade, nós temos nosso relacionamento, nós temos uma fraternidade que nos une e nos ajuda a superar todas as dificuldades. E será assim por anos e anos, sempre será assim. E é isso que me dá orgulho, me dá felicidade. E me dá, antes de tudo, uma gratidão por estar sempre com vocês aqui. Muito obrigado, um ótimo ano para vocês. Obrigado, Roberto. Vamos dar sequência, então, com o Dr. Eduardo Saad, para nos falar sobre arritmia. Vamos começar aqui pela velha e boa fibrilação atrial. O que se falou em 2017? Em 2017, o que a gente fala muito em relação principalmente a ablação de fibrilação atrial, o que é um bom contato, o que é um mau contato de um catéter com tecido. Isso é fundamental para a gente melhorar os nossos resultados das intervenções e da possibilidade que nós temos hoje e da rotina que se usa hoje de mensurar esse contato com o tecido através de catéteres que dão esse feedback da força de contato em gramas que a gente está fazendo. E não é acaso que em 2017, em revistas de publicação específica, essas estratégias estão sendo desenvolvidas e índices de bom contato e mau contato estão sendo aperfeiçoados e customizados para cada região que se faz a ablação. Veja, esse aqui é uma região do teto das veias pulmonares esquerdas, de uma força diferente do que se faz perto do esôfago. Enfim, tem uma série de dados, mas para mostrar que basicamente é possível melhorar os resultados. Aqui em vermelho é o grupo em que foi utilizado esse índice de bom com mau contato versus o grupo convencional, e vendo que o resultado melhora quando você se esforça para atingir bom contato em todas as regiões que se faz a ablação, e basicamente por conta de uma melhor lesão. E com isso esses índices vão ficando cada vez mais complexos e automatizados. Felizmente a gente não tem que fazer isso manualmente, mas veja que a quantidade de índices que tem, que a gente pode mensurar, tanto a contiguidade quanto a profundidade da lesão. Isso está hoje, não vou me deter a esses resultados, só para mostrar que é possível melhorar o contato e ter feedback de vários parâmetros de bom contato. Isso é muito importante. Isso foi bastante
falado, bastante enfatizado nas diretrizes, que é um dos documentos mais importantes que foram publicados agora no ano de 2017, a diretriz americana, mas que é um documento global, das quais a gente participou, que também envolve representantes de todos os continentes. Basicamente, o que essa diretriz falou em relação é uma diretriz de ablação, de fibrilação atrial, e o que ele reforça é que a indicação de ablação ela pode se fazer presente em qualquer desses grupos de tipos de fibrilação atrial, mas vai ter pesos diferentes. Para o paciente com fibrilação atrial paroxística, as drogas antiarrítmicas são classe 1, a ablação por catéter como primeira alternativa, como primeira linha de tratamento, é uma indicação 2A, assim como é na europeia. Já para a fibrilação atrial persistente, ambas as estratégias, passando por droga ou indo direto para a ablação, é 2A, e na persistente de mais longa duração, com mais de 1 ano de duração, ambas são 2B. Então essas são as indicações, em resumo rápido, que se pode falar de ablação pelas diretrizes, e vários aspectos foram delineados nessa diretriz, mas basicamente alguns que eu chamo a atenção, além da força de contato que está ali em highlight, também procurar e fazer ablação fora das veias pulmonares. Isso é cada vez mais reconhecido, e aqui são exemplos, para ter uma ideia, de abordagens completas, de linhas completas que causam bloqueio da condução elétrica. Hoje os sistemas permitem a gente fazer esse mapeamento bastante detalhado e entender que por essas linhas de ablação aqui em vermelho e em marrom no segundo, aqui à direita, essas linhas estão completas, sem nenhuma passagem, sem nenhum gap. Isso é absolutamente fundamental. Bom, uma das coisas também muito importantes em fibrilação atrial é a prevenção do tromboembolismo, que essa diretriz falou para a gente, baseado num trabalho no Recircuit, que foi um trabalho publicado em 2017 no New England, que demonstrou a segurança de realizar o procedimento de ablação em uso de de um anticoagulante direto, não é mais novo, de um anticoagulante direto, a dabigatrana, e em comparação com a varfarina, existia um receio de que essas drogas, por não ter ainda na época reversores, antagonistas específicos, pudessem ter mais complicações hemorrágicas, e na verdade foi o contrário. A varfarina aqui em vermelho teve mais complicações hemorrágicas do que manter o paciente em dabigatrana durante todo o período, inclusive durante o período operatório, tomando a dose no dia do procedimento. Então isso foi bastante enfatizado na diretriz e passou a ser uma classe 1, indicação A, não suspender o anticoagulante para um procedimento de ablação, mesmo que seja um anticoagulante direto, e a dabigatrana, agora que tem um reversor, então passa a ser ainda mais enfático ainda. Outra pergunta bastante feita da prática do dia a dia: quanto tempo, né? Como é que se faz a anticoagulação pós-ablação? Essa diretriz ela é muito clara, em que pese que o nível de evidência é C, é uma indicação classe 1 que se deve ser mantida por um mínimo de 2 meses após o procedimento, né? Após o desnudamento endotelial da radiofrequência ou da crioablação, e que as decisões depois de se manter ou suspender a anticoagulação sejam baseadas no risco individual do paciente, não obrigatoriamente no resultado do procedimento. Ou seja, está se dizendo que um paciente que tem um risco alto deve se manter o anticoagulante, apesar de que, numa indicação 2B, ele diz que essa descontinuação pode ser tratada individualmente e deve-se, quando se optar por essa estratégia, manter um nível de monitorização bastante intenso. Isso é baseado em alguns estudos mostrando que a redução da carga de fibrilação atrial diminui o risco de AVC após o procedimento. Então, nesse grupo de experts, o que se observou é que, baseado no dado de que todos os estudos, que não são randomizados, mas todos os estudos que estudam a suspensão da anticoagulação pós-ablação, consistentemente mostra uma taxa de AVC isquêmico menor que 0,7% por ano, que é uma taxa do Chades-Vasque 1 ou 0. Então, isso levou a que, nesse grupo de experts, 77% deles recomendassem que, quando sempre que o Chades-Vasque é 2 ou mais, deve-se manter a anticoagulação eternamente, mas 23%, ou seja, um quarto desse grupo, considera a descontinuação baseado em casos individuais, na discussão com o paciente e na monitorização prolongada. Rapidamente, em relação a complicações, essa diretriz lista complicações, obviamente,
A mais temida, a mais rara e a mais temida são as complicações esofágicas tardias, a fístula atroesofágica. Tem outras, mas eu trouxe essa para dizer que existe uma novidade tecnológica que para a gente é bastante interessante, que é o desvio do esôfago. Se o esôfago está no caminho, você vai fazer a ablação em cima do esôfago, que a gente desvia o esôfago. Essa é uma publicação, e esse é um caso que nós tivemos a oportunidade de participar, onde, veja, essa aqui, o esôfago está próximo à veia pulmonar esquerda, e a ablação seria muito próximo do esôfago, e a gente faz a ablação na esquerda, desviando o esôfago para a direita, e vice-versa. Isso tem se mostrado, na experiência inicial, uma estratégia segura, e talvez seja a melhor maneira de se evitar a lesão esofágica. Isso é uma coisa bastante interessante, como o esôfago é móvel e pode ser modificado. Na área de insuficiência cardíaca, não sei se o Marcelo vai falar sobre isso, mas 2 estudos chamaram a atenção rapidamente em relação à primeira discussão de ritmo versus controle de frequência. Controle do ritmo versus controle de frequência na insuficiência cardíaca. Esse é um estudo publicado no JACC esse ano, que mostrou que o grupo controle do ritmo, que em azul, teve melhora da função ventricular quando comparado ao grupo controle de frequência, a despeito do grupo controle de frequência ter atingido o endpoint de que era controle de frequência nessa estratégia. E mostrando que, principalmente nos pacientes que têm disfunção ventricular esquerda, sem fibrose na ressonância magnética, o desfecho então é muito melhor. Aqui em vermelho mostrando que no gadolínio negativo, a melhora da fração de ejeção da função ventricular é mais expressiva ainda nos pacientes que não têm fibrose ventricular, com o controle do ritmo na insuficiência cardíaca. Então talvez esse estudo mude um pouco o paradigma de que ritmo e controle de frequência semelhante, tem desfechos semelhantes na insuficiência cardíaca, é um estudo randomizado. Também nessa mesma área, um outro estudo randomizado foi apresentado no ESC, que ainda não está publicado, é o CASTLE-AF, é um estudo de pacientes com insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, que teve como endpoint primário mortalidade e admissão por insuficiência cardíaca, ou seja, desfechos duros. Esses pacientes todos tinham desfibriladores implantados, então eles tinham transmissões telefônicas pelo sistema home monitoring, então um tipo de monitorização absolutamente intensa para recorrências de fibrilação atrial. E esse endpoint combinado aqui, o que foi apresentado no ESC, nós não temos o artigo todo aqui, é que o grupo que foi submetido à ablação versus o tratamento convencional da fibrilação atrial teve diferença significativa, uma redução de risco de 38% de risco relativo em mortalidade ou readmissões por insuficiência cardíaca. Ou seja, o paradigma do controle do ritmo na fibrilação atrial em pacientes com insuficiência cardíaca parece que está ganhando bastante força com dados randomizados e com desfecho duro. Oclusão do apêndice é outra área que a gente tem bastante interesse. A oclusão do apêndice foi publicado esse ano um estudo, uma combinação de 2 estudos, do PREVAIL e do PROTECT-AF, são 2 estudos randomizados de oclusão versus varfarina, e o acompanhamento de 5 anos desses 2 estudos, mostrando ou reafirmando a não inferioridade dessa estratégia em relação à varfarina, demonstrando aqui uma significativa redução dos sangramentos intracerebrais pela falta do anticoagulante. Ali quando está falando em ischemic stroke, aqui em cima o mouse sumiu, em stroke isquêmico não há diferença significativa, mas há diferença nos pacientes que têm algum AVC. Esse AVC tende a ser menos grave, deixar menos sequela do que no paciente usando anticoagulante. Há uma redução também incrível aqui em mortalidade cardiovascular ou mortalidade inexplicada, uma redução significativa de praticamente 40%, assim como na mortalidade total. Ou seja, mostrando que quanto mais você acompanha o paciente em uso de anticoagulante versus uma estratégia que permite você evitar o anticoagulante, menos complicações ao longo do tempo. Ou seja, o benefício é cada vez maior, quanto maior é o acompanhamento que se faz. Então, talvez estratégias mecânicas de prevenção de tromboembolismo sejam bastante atrativas ao longo do tempo, principalmente à medida que a população envelhece e as complicações dos anticoagulantes ficam mais intensas. Eu estou terminando, André, em 2, 3 minutos.
Em relação ao CDI subcutâneo, é uma estratégia que a gente está usando aqui também, passamos a utilizar de maneira rotineira, que é um vídeo rápido, é uma estratégia extremamente simples, é um CDI que é feito com 2 incisões, uma lateral e uma mini incisão aqui na pele em cima do tórax. Esse é um caso que nós fizemos aqui, rapidamente, é todo subcutâneo, ele não tem capacidade de estimulação, mas tem capacidade de desfibrilação, então para quem não precisa de estimulação, ele é uma maneira ótima de prevenção de morte súbita elétrica. E esse CDI, apesar de ser todo subcutâneo, ele tem características que permitem ele a reconhecimento de arritmias supraventriculares versus ventriculares, eventualmente choque estimulação pós-choque, como se fosse um transcutâneo, por um período limitado. Veja, essa foi a técnica de 3 incisões, e aqui uma indução de fibrilação ventricular ao final do procedimento, o desfibrilador reconhecendo adequadamente, chocando e voltando o paciente a ritmo sinusal. Ou seja, esse estudo que eu vou mostrar aqui de 2017 no JACC é um registro, o estudo Effortless, que mostra que esse desfibrilador tem uma alta performance, né? Seja qual for o tipo de avaliação que você faça, né? Em a eficácia do choque de quase 97,4%, a sobrevida livre de choque inapropriado de 98%, ou seja, existem enormes vantagens em não se colocar um dispositivo intravascular permanente. Isso está bastante claro, e nesse estudo mostra que a performance dele em termos de complicações não é diferente do transvenoso. Para terminar, eu tenho ainda um minutinho ou dois. Estimulação ventricular fisiológica. O que é a estimulação ventricular fisiológica? A mais fisiológica que a gente conhecia até hoje é a ressincronização com o eletrodo no ventrículo esquerdo, mas as coisas estão andando para frente, e eu vou me deter um pouquinho na estimulação mais fisiológica que existe, que é a estimulação do feixe de His, diretamente do feixe de His. Utilizando o sistema de condução, não há melhora aqui aquela figura à direita mostra, que a ativação não existe ativação mais rápida do que pelo feixe de His, pelo sistema His-Purkinje. Mesmo comparado à estimulação biventricular, ela não é tão sincrônica quanto a estimulação do sistema de condução. Isso é possível porque a gente se reconhece desde a década de 70 que dentro do feixe de His existem fibras predestinadas aos ramos e aos ventrículos. E esse aqui são publicações mostrando resultados de estudos que fazem então a estimulação seletiva do feixe de His como uma alternativa à ressincronização miocárdica. Então aqui mostrando um estudo e um caso nosso de um paciente de 47 anos com BAV total, ventrículo normal. Qual seria a possibilidade desse paciente ficar estimulando o ventrículo direito durante a sua vida? Quais seriam as complicações? E veja, aqui é a posição final desse eletrodo, e o QRS é absolutamente idêntico à estimulação com a estimulação do feixe de His do que era com o escape juncional. Esse paciente não tem nenhuma dissincronia, e a vantagem ainda de que o eletrodo não cruza a válvula tricúspide, ele fica acima da válvula tricúspide, portanto não interfere na válvula tricúspide. Isso foi andando em diante para paciente com bloqueio de ramo esquerdo, também como uma alternativa à ressincronização tradicional. E esses dois trabalhos mostram que há uma melhora adicional de ganho na função ventricular, na redução do QRS e na melhora da classe funcional nessa experiência inicial. Só para terminar mesmo, esse caso aqui, veja, um paciente que a gente fez aqui esse ano, um BRE com 200 milissegundos de QRS, com uma fração de ejeção de 40%. Quando coloca esse dispositivo, veja que o QRS absolutamente estreita. Mesmo você tendo um bloqueio do ramo esquerdo, você estimulando uma fibra predestinada ao ramo esquerdo dentro do feixe de His, você corrige o bloqueio de ramo esquerdo, e no dia seguinte esse paciente estava com 100 milissegundos de QRS, uma fração de ejeção de 72, uma completa normalização da função ventricular. Então essa é uma área que vai ter grande desenvolvimento. Obrigado, André, é isso. Obrigado, Eduardo. Show. Montera, vamos aos últimos 15 minutos para que a gente possa fechar essa hipersessão condensada. Bom dia a todos. Eu trouxe 3 assuntos, não 3 artigos, que seria a doença aguda, a doença crônica e a cardiomiopatias. Na doença aguda,
nós tivemos vários artigos publicados esse ano de revisão, diretrizes que conglomeram um novo conhecimento. Eu trouxe o do choque cardiogênico. Por que esse artigo? Porque esse artigo, para a nossa prática clínica, ele nos traz conceitos novos. Conceitos de entendimento, de definição, de manuseio, para alguns de nós aqui não é novidade, e que tem impacto direto. O primeiro ponto é conceitual. A diretriz europeia tinha definido em 2016 que choque cardiogênico era um paciente que tivesse uma pressão sistólica abaixo de 90, apesar de estar volemicamente adequado, com sinais de hipoperfusão e com laboratório indicando seu sofrimento orgânico. Os dois outros estudos considerados pela Sociedade Americana, pela American Heart, pela American College, eles ampliaram um pouco mais essa definição de choque cardiogênico. Eles incluíram o conceito de hipotensão por mais de 30 minutos e algo interessante. Você pode não estar hipotenso, mas está dependente por mais de 30 minutos para manter a pressão arterial sistólica com suporte inotrópico. Então isso é fundamental, porque você tem um doente 110 sistólica com nora, com vaso. Se ele depende para manter essa pressão por mais de 30 minutos, é considerado choque cardiogênico associado à congestão pulmonar e associado a sinais de sofrimento orgânico. Então, que é comum ao critério dos dois trajes se utilizaram isso. O limiar para índice cardíaco não é mais aquele, porque é uma grande confusão, 2.1, 1.8, 2.3, então eles estão aceitando a margem entre 1.8 e 2.2 litros para isso. Do ponto de vista de fisiopatologia, ficaram amarrados 3 aspectos que nós temos que focar. Isso vai implicar na próxima classificação. Nós já vimos discutindo isso aqui. Esse centro foi o primeiro centro no Brasil a discutir esse tipo de aspecto, que envolvia congestão, baixo fluxo e inflamação, como determinantes de choque. Mas qual a importância disso na prática clínica? Porque isso vai induzir a chamada uma nova diretriz, que também saiu esse ano, e nós fomos a primeira instituição a falar sobre isso, a diretriz de resgate de órgãos. Nunca me esqueço quando nós falamos de encarceramento de órgão afundando, falaram que o procardíaco estava prendendo os órgãos do corpo. E esse ano, após 5 anos falando sobre isso, sai essa diretriz, que é a diretriz de resgate de órgãos, em concordância com o conceito anterior, onde você tem congestão pulmonar e sistêmica associada a baixo fluxo e a inflamação. Por que a necessidade de observar essa trilogia? Porque a classificação do choque agora é essa. Não confundam isso com a classificação de hemodinâmica da insuficiência cardíaca aguda descompensada. A gente olha para esse fluxograma e ele nos lembra aquela classificação. Quente, frio, frio, congesto. Não é isso. A mesma classificação agora aplicada ao choque. Isso é a novidade. Então você tem um indivíduo em choque cardiogênico mais comum chamado choque cardiogênico frio congesto. Você tem um chamado choque cardiogênico frio seco. Você tem um chamado choque cardiogênico quente congesto. E você tem um não choque cardiogênico. Então, 4 classificações clínico-hemodinâmicas para choque cardiogênico. Vejam, senhores, isso casa com os 3 critérios: de baixo fluxo, índice cardíaco baixo, com critério de congestão, presença ou não de PCAP igual ou PCAP alta, e critério de inflamação, onde 28% dos doentes terão choque cardiogênico com inflamação associada. Do ponto de vista de fluxograma de tratamento, o que ficou claro, o que nós também, a nossa instituição vinha preconizando, isso vinha sendo discutido e agora está aceito pela sociedade americana, já tinha sido aceito primeiro pela sociedade europeia, o conceito de intervenção precoce. Vocês podem ver o tempo todo, você trata o paciente,
tenta fazer as medidas iniciais, aquele considerando focado no infarto. Já no primeiro momento, você avaliar se ele vai para paliativismo ou não. Olha a importância disso. Do julgamento precoce de saber se vale investir naquele doente. Principalmente em medicina europeia e na nossa instituição, onde a faixa etária média é 74, mais ou menos 20. Essa é a média dos nossos doentes. Então, teremos doentes de 96 anos de idade com choque pós-infarto. A pergunta é, até onde vamos? Isso está claro? Ou do outro lado se recupera, se não entra direto em suporte mecânico circulatório? Essa é a grande mudança, vai direto para suporte. A partir do momento que você considera esse doente pós-infarto evoluindo para choque, e acoplado à ideia que toda vez que pensar em suporte, pensar no que vem depois do suporte. Se ele vai para um suporte durável, ou transplante, ou a minoria explante. Não é só pensar, eu preciso botar um suporte. Não. O que eu vou poder oferecer depois? O tratamento inotrópico não há consenso, tudo está liberado, tudo é nível C. Eu gosto de Nora, eu gosto de Dobuta, eu gosto de epinefrina, a vaso já é mais específica para sustento naquele modelo de 28%. Mas não há regimento terapêutico estabelecido. Então, cada unidade, cada especialista, nível C de evidência. Ele lembra aqui do problema dose, tempo e causa dependente. Isso sim define independente do que você escolher. Dose que queima órgão, tempo que perde órgão e causa que já define a necessidade de suporte mecânico. Não perder tempo com fármaco para quem já perdeu mais de 40% da massa ventricular. ECMO e Centrimag, a nova ECMO chegando para transporte e sempre acoplado a Centrimag, porque a taxa de explante de ECMO nessa situação é 5%. Então, 95% desses doentes ou vão para paliativismo, ou vão morrer antes do Centrimag, ou vão precisar no Centrimag no nosso meio. E planejamento de longa duração. Essa é a nova sistemática do centro satélite, onde eles preconizam que no primeiro item, o indivíduo infartado ou em choque, que é chamado direto ao hub. O hub que a gente vai ver de até 120 milhas de área, podendo até 12 horas e trazer direto esse doente, ou então esse doente entra logo no esquema à esquerda embaixo. Você transfere ele para um hospital que faz angioplastia ou tromboliza ele. Nesse meio tempo já contacta o hospital central do time de choque com até 50 minutos. Já avisa, estou com um doente aqui que vai fazer angioplastia, potencial candidato a desenvolver choque cardiogênico. E o time de choque estará em contato com a possibilidade de ir naquele hospital satélite para poder prestar assistência. Isso agora é fluxograma, é aceito, é eficaz para esses doentes. Com uma área de até 120 milhas, contatos de 12 horas, com um time de resgate envolvendo cirurgião, perfusionista e enfermeira, pegando quase 70% de sobrevida. Doença crônica. O que tem doença crônica? É a nova diretriz americana de tratamento da IC crônica. O que vale a pena aqui são a associação sacubitril/valsartana, que está para o americano, diferente do europeu, está no mesmo nível da IECA-IBRA. Para o europeu não está no mesmo nível. Então, para essa diretriz, não é equivocado o seu paciente começar direto com isso ao invés de ECA-IBRA. Mas, na população especial, ela casa junto com a europeia, de você primeiro tentar ECA-IBRA. Só lembrar que só está autorizado para doentes com disfunção sistólica, permanência de sintoma ambulatorial. Não está autorizado para doente internado. Não está autorizado para insuficiência cardíaca diastólica. Não está autorizado para paciente hipertenso. Não está autorizado para paciente pós-choque cardiogênico. Não está autorizado para paciente pós-infarto. Essas 5 situações que eu já falei que já vi acontecer aqui dentro não estão autorizadas. Existem 5 trials que vão tentar responder se tem benefício nessas 5 situações. A única situação que o estudo contemplou é essa que aqui está. Ambulatorial, no qual permanece sintoma e aí sim você troca o medicamento para melhorar o doente.
Nos próximos 2 anos, essas 5 situações, como foi no caso dos beta-bloqueadores, estarão respondidas. Tomara que todos autorizem. Para tratamento da IC, o que vale a pena só aqui são os 2 que estão em amarelo. A ivabradina, não mais só para doente isquêmico, mas para todos os pacientes no qual você não conseguiu bradicardizar. Antes a recomendação era somente para paciente isquêmico. E agora entrou no fluxo você indicar suporte mecânico circulatório, que antes era só para como ponte para transplante. O suporte mecânico circulatório entra agora pela diretriz americana, que antes só estava autorizado pelo FDA como ponte para transplante, entra agora como terapia de destino para os pacientes que você conclui que não podem ou não conseguem esperar o transplante cardíaco. Situações especiais, com função cardíaca preservada, entra espironolactona pelo braço sul-americano e americano, diferente do braço russo, onde houve um grande disparate. Para esses doentes que permanecem sintomáticos, associação de espironolactona e contraindicação de utilização de nitrato e sildenafil para esses doentes ou similar para melhora de sintoma. Pacientes com anemia, entra para a prática clínica o uso do ferro endovenoso a nível de day clinic e não mais o ferro oral, pelo problema da eptina, que é a proteína que capta a nível do duodeno o ferro. A gente fica dando ferro, fezes escuras e nada acontece, além de todos os parefeitos. A indicação é semanal reposição se for Neuripor 1 ou a cada 15 dias se for o ferro inject, com o objetivo de alcançar uma ferritina superior a 130 e não o ferro global. O alvo é ferritina para esses doentes. A eritropoetina não é mais considerado para esses doentes uma reposição contínua. Dispneia, melhor, apneia do sono, para esses doentes, todos têm que ser investigados e tem benefício a apneia obstrutiva. Não tem benefício a apneia central. A apneia central, muito pelo contrário, o uso do aparelho agrava a mortalidade nesses doentes. Então, somente para a apneia obstrutiva desses doentes. E, por fim, o último item, que é cardiomiopatia, tem uma separata publicada em setembro do Circulation, que ele aborda todos que deveriam ter isto como consulta, leitura esporádica, vai desde o overview, pega a forma dilatada, pega os mecanismos genéticos envolvidos, pega a parte da hipertrófica, tudo só revisão. Pega a parte das infiltrativas, a capacidade das síndromes inflamatórias e as imagens que você deve utilizar. Isso aqui é um roteiro completo, é um resumo completo, quem queira ter isso para consulta. Eu só pincei aqui genética, rapidamente, para a medicina de precisão, quais são as indicações de teste genético, quando você tem a possibilidade de doença familiar ou idiopática sem diagnóstico, lembrar que isso é positivo em 40% dos doentes e 20% vem chamado resultado não definido. Para você dizer que é familiar, você tem que ter 2 ou mais parentes com a presença da doença ou história de morte súbita presente na família. Lembrar disso? E esse é o fluxo. Então, chega o doente com suspeita de cardiomiopatia dilatada, você não tem diagnóstico estabelecido, se tem 2 ou mais é familiar, se é esporádico, faz os exames de rotina, vai acabar exatamente em 1 minuto. Você entra na cascata, pede o teste genético, as mutações podem envolver tanto o sistema de colágeno, como o sistema do sarcômero, como o sistema da distrofina e da lamina, são 110 genes. Qual é a grande facilidade no presente momento? É isso que aqui está. Ela define a mutação que ocasionou a patologia, dá o prognóstico, pode, ao definir a mutação, em 40% dos casos, ter uma ideia de prognóstico individual ou da família. Meus filhos terão a doença? Eu tenho que ficar repetindo eco a cada 6 meses, 1 ano? A minha filha poderá transmitir a doença para o seu filho? E indicação terapêutica medicamentosa, como canulopatia, o doutor Eduardo Saad sabe disso, síndrome do QT longo, identificação de traço genético e tratamento já a curto prazo, indicação de CDI, lamina, por exemplo, já indica 40% de morte súbita progressiva, dismina, 45% evolui para transplante,
Indicação de investigação diagnóstica, como foi o caso do Evandro, em que veio genoma de parasarcoidose, onde todo o restante foi negativo, estimulou o PET scan, que confirmou a doença, tratou a doença e recuperou a função ventricular do doente. Não invasiva é saliva e a medicina intuitiva versus a medicina de precisão. Então isso fecha o que ainda temos que tomar cuidado, isso não é simples, porque o laudo é complexo, o doente se assusta. Quando chega o laudo, é importante que esteja acoplado o médico com o médico geneticista e com uma equipe inter e multidisciplinar, envolvendo psicólogos, envolvendo especialistas de C ou da área específica, como de oncologia, para que se possa construir a informação para o paciente. Porque senão o paciente chega com o chamado TRASH, que é 20%, você vai pesquisar uma cardiomiopatia e vê lá, traço para feocromocitoma. Ele vai ligar, eu posso ter feocromocitoma? Para finalizar, esse aqui é o convite a vocês. Esse ano, o nosso workshop vai acontecer no dia 16 de maio, no Rio Otton Palace. Como todos conhecem, um evento de um dia inteiro. O que é que muda no quinto evento? Primeiro, a área clínica. Ela se tornou muito mais, teremos unidade observacional, novos inotrópicos, os sequestrantes do potássio, como um laboratório de como usar sacubitril valsartana. Não é resultado, que todo mundo já está cansado de ver esses resultados. Genética clínica, como botar na prática como também laboratório. Amiloidose, vai ser discutido muito a doença amiloide. E do outro lado, os suportes. CardioMEMS, HeartMate 3 que vai estar entrando, o novo ECMO, o MitraClip, o oclusor atrial e o novo ressincronizador. Tudo isso em um dia. O que agrega no nosso evento? A grande surpresa, teremos a presença confirmada do chefe da cardiologia e da cirurgia cardiovascular da Cleveland Clinic de Abu Dhabi, o chefe do Centro de Ciência Cardíaca e Transplante Cardíaco da Cleveland Clinic de Abu Dhabi, teremos o representante do Health Code de Genética de La Corunha e teremos o Dr. e professor Schultais, que virá ao evento trazendo toda a discussão de KDT. Já tem 10 líderes convidados do DEIC também para estar no evento, para participar de todas as mesas do laboratório. Então, desde já, todos estão convidados. Muito obrigado. Bem, Mantera, muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos, falar que eu tenho aqui uma lista de perguntas para cada um de vocês. Infelizmente, a gente não vai ter tempo, mas eu acho que foi muito produtiva, como nossa última sessão clínica do ano. Sexta-feira, todo mundo aqui, Música e Medicina, com Pedro Lemos e Gilberto Gil. Claro,